O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos de poder então nos reunir nesse terceiro dia em preparação à festa de Pentecostes. Essa festa que é uma festa riquíssima, né? E nós vamos ter a oportunidade amanhã de poder então refletir de onde surgiu e como surgiu essa festa de Pentecostes. Mas hoje nós queremos então refletir sobre a importância do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O Espírito Santo, então, ele não foi dado, somente em Pentecostes, lá no Antigo Testamento, ou no dia, então, do nosso batismo. Não, o Espírito já estava presente no mundo, desde a criação. Esse Espírito, então, que junto com o Pai e o Filho formam, essa comum unidade, essa Trindade Santa que nós, então, conhecemos e rezamos e suplicamos a presença dessa Trindade, porque cada um tem o seu papel distinto, na nossa vida. O Pai é o Criador, o Filho é aquele que é o Redentor, o Salvador, aquele que nos salvou, nos redimiu. O Espírito é o nosso defensor, é o nosso advogado, é o Paráclito. É Ele, então, que nós queremos suplicar e pedir para que nos ajude a vencer os nossos medos, que ainda nos dias de hoje se fazem presentes. E olha só, não somente a presença do Espírito Santo, que nós recebemos sim no nosso batismo, ele habita em cada um de nós. É claro que em algumas pessoas sobressai ainda mais porque eles dão livre acesso ao Espírito e ele pode agir na vida da pessoa. Agora outras pessoas não se fecham à ação do Espírito Santo e querem viver por si mesmo. E é por isso que muitas pessoas sofrem, dão cabeçadas na vida, porque não deixam se conduzir pelo Espírito Santo. Como Paulo, na carta aos Romanos, ele fala claramente, abertamente sobre a ação do Espírito Santo, uma vida no Espírito Santo. Se nós, então, de fato, compreendêssemos a importância dele e deixássemos, então, ele agir em nós, com certeza sofreríamos menos, Então, é preciso, de fato, se abrir à ação desse Espírito Santo para que ele nos ajude com os seus dons, carismas, as ferramentas necessárias para a nossa vida. E nós temos aí, podemos até colar os dons do Espírito Santo, que são 7, E ontem refletia na comunidade Nossa Senhora das Graças São Sebastião, que nós temos 7 dons do Espírito Santo e temos quantos dias na semana? 7 dias. Então, por que não a cada dia da semana pedir, clamar ao Senhor que nos dê um dos dons do Espírito Santo? Uma ferramenta necessária para a nossa vida, para que nós possamos então fazer o quê? Nos sobressair enquanto ser humano, me achar melhor do que o outro? Não. Esses dons, carismas, ferramentas são para colocar a serviço da comunidade e, vou além, da humanidade. Para que assim então nós possamos ajudar tantas pessoas perdidas e orientadas, a poder se encontrar no sentido da sua vida. Quantas pessoas, com certeza, mesmo nesse tempinho de garoa, naquele evento que está tendo lá no Paço Municipal, quantas pessoas estão lá? Com certeza encheria umas 10 capelas dessa nossa aqui, Porque a felicidade para eles estão lá. Mas eles não conseguiram entender e compreender que a verdadeira felicidade somente Deus pode nos oferecer. E quando nós estamos de fato na presença desse Deus, nós nos alegramos. Não que então os problemas apareçam, os conflitos, dificuldades, as contas continuam lá no mesmo lugar.
mas é que esse Deus nos dá então ali força, ânimo, esperança de que tudo isso é passageiro e que nós vamos vencer com a graça dele que habita em cada um de nós. Por quê? A vontade de Deus foi sempre se fazer presença, diante da humanidade. Olha só, nós temos então nessa primeira leitura, conhecido como o episódio de Babel, onde então nós tínhamos então a humanidade criada por esse Deus, que viu que tudo era bom, mas que então encontraram um caminho de poder ser igual a Deus. Mas espera aí, nós podemos construir e vamos então subir até o céu e nós seremos como deuses. Então ali, o que acontece? Deus, percebendo o mal que está querendo entrar na vida do ser humano, agora em atitudes, ele então vai fazer o quê? Espera aí, já que então eles vivendo em comunhão, em unidade, eles não conseguem aproveitar isso para poder beneficiar as pessoas, ajudar uns aos outros, então, infelizmente, vou ter que confundir a língua deles, para que então eles não compreendam o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro quer fazer, e assim eles não queiram então se unir para se rebelar contra mim. E olha só, olhando então para essa leitura, nós podemos perceber que ainda hoje Babel se faz presente em nossos tempos. Mesmo com Deus confundindo as línguas, as pessoas não entendendo, mas muitas pessoas querem ser igual a deuses. Muitos vão então, e há um tempo atrás, lá para os anos 2000, nós tínhamos então um clone, que foi um marco. Não, nós vamos clonar uma ovelha, nós vamos então, ou seja, o ser humano querendo ocupar o espaço de Deus. A criatura querendo ser criador. Então, quando o ser humano se perde na sua identidade, na sua característica, automaticamente também se perde naquilo que dá sentido para a sua vida, porque ele se sente perdido, desnorteado, desamparado. Então, Deus, mesmo diante dessas nossas fragilidades, mesmo diante dos nossos erros, Ele agora novamente, Ele envia esse Espírito Santo para que então nós possamos novamente, unir as nossas línguas, falar uma mesma língua, a língua do amor, porque é o amor que dá sentido à vida do ser humano, é o amor que nos ajuda a nos encontrar enquanto humanidade. Então esse amor que está ausente no mundo de hoje, porque o amor, até mesmo isso, foi banalizado, porque quando se fala de amor nos dias de hoje, logo as pessoas pensam em sexualidade. O amor para eles é como ser objeto, ser usado um para com o outro, e não é isso. O amor a qual nós então entendemos e compreendemos enquanto cristãos é o amor de Cristo. Esse amor então que Jesus lá na cruz se entregou até mesmo por aqueles que não querem acreditar, confiar nele. Deus se entregou também por eles. Então esse amor que não espera nada em troca, é este amor que dá sentido à nossa vida, e é esse amor que nós precisamos resgatar e viver. Porque senão, meus queridos amados irmãos, buscar viver esperando sempre retribuição, alguém troca, sinto muito a dizer, porque nós vamos nos frustrar, porque o outro é falho, o outro é limitado. Ele também muitas vezes vai falar uma língua diferente e quer somente ser beneficiado, e não vai buscar ali também viver esse amor, mas pelo contrário, só ser beneficiado por esse amor que nós atribuímos a ele. Então hoje é esse tipo de relacionamento que nós estamos estabelecendo, e é esse tipo de relacionamento que nós precisamos então vencer, para que dar sentido então à vida do ser humano, que não há maior alegria do que dar, do que se entregar. Por quê? A nossa vida tem sentido. Foi assim que Cristo também, Ele, enquanto esteve conosco, Ele agiu e viveu, mostrando o sentido da vida, nessa entrega, nessa doação. É assim que nós vamos nos sentindo seres humanos autênticos. E olha só, para isso nós precisamos também do auxílio do Espírito Santo. E é por isso que nós então, como salmista, nós devemos rezar: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Por quê? O Espírito Santo, ele vem para fazer nova todas as coisas. Mas é triste porque muitos seres humanos não querem ser novos. Mas eu já estou de idade avançada, eu quero voltar. Não é isso, Não é aquilo que Nicodemos também não entendeu. Mas o ser novo é novo em atitudes, é novo em dignidade, é novo em humanidade. Nossos anos, a nossa idade vai permanecer a mesma, mas as atitudes podem ser renovadas. E é por isso que nós precisamos então nos abrir à ação desse Espírito, porque é Ele que renova também a nossa atitude, o nosso modo de pensar, de entender as coisas, de viver as coisas, por pior que elas sejam na nossa vida. Os
dons que o Espírito Santo então nos concede, por exemplo, o dom da fortaleza, né? Que nós falávamos também ontem. O que é o dom da fortaleza? É o ser forte, e então eu posso falar para aquela pessoa que faz academia, que luta boxe, para vir brigar comigo, que eu posso vencê-la? Não é isso. Não é isso. A fortaleza é mesmo diante dos problemas, nós confiamos que então tudo aquilo vai passar e nós vamos vencer. Ou seja, nós somos fortes na fé, na esperança. É assim que nós vamos vencer. O temor de Deus é ter medo de Deus? Não é ter medo de Deus. Pelo contrário, é dar a Deus o lugar devido na minha vida. É então respeitar, né? Saber que a nossa vida enquanto ser humano tem limite. Eu vou até aqui é onde eu posso, agora aqui somente Deus. Então é esse respeito para com Deus, não é ter medo de Deus, porque Deus quer relacionar conosco, né? Assim como pai e filho, assim como mãe e filho, entre familiares. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco, e não um relacionamento de ter medo, não. Isso não é de fato temor, isso é outras coisas, né? Mas o temor nos leva a isso, a dar a Deus o lugar devido dele à nossa vida. E assim nós poderíamos então falar de todos os dons da ciência, né? O que é dom da ciência? Eu vou ser ali então, né, uma pessoa que vai conseguir descobrir fórmula disso, daquilo outro? Não. A ciência nós podemos então perceber que o Espírito Santo vai nos dando orientação, luz, para que nós possamos encontrar saída para aquele problema que nós temos. Que muitas vezes parece obscuro, Senhor, mas como eu vou conseguir fazer isso? Isso não dá. Dá sim. Quando nós confiamos, acreditamos em Deus, tudo é possível, tudo é permitido, né? Dentro daquilo que nós podemos. Fazendo uso correto da nossa liberdade, nós podemos vencer sim, com o auxílio e a graça do Espírito Santo. Então, tantas ferramentas, tantos dons que nos preenche, nos enriquece, para que nós possamos também ser luz para o mundo, não é para que nós possamos ser melhores, dizendo, não, eu sou bom porque eu venci isso, aquilo, não. Nós, sem a graça e auxílio de Deus, nós não somos nada, né? Sem as ferramentas do Espírito Santo, nada somos. Se estamos aqui hoje, é porque Deus nos permitiu, Deus nos capacitou, Deus nos preparou para esse momento. E nós queremos acolher toda essa riqueza que o Senhor tem para poder então derramar em nossos corações. Por quê? Não somente nós, né, esperamos a esse homem e mulheres novas. Olha só o que a segunda leitura hoje diz para nós, ó. Sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como dores de parto. Ou seja, toda a criação está sofrendo, né? Com essa violência, corrupção, com esse frio nos relacionamentos do ser humano, com a falta de esperança das pessoas. Toda a criação sofre com isso. Então todos esperam ansiosamente que esse Espírito Santo haja em nós e ele faça nova todas as coisas. Olha só, porque muitas vezes nós sabemos nem como relacionar com Deus, não é? É o que Paulo diz aí no finalzinho, né, da segunda leitura ainda. Também o Espírito, ele vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. Olha que interessante, né? Não sabemos nem como pedir. Geralmente a nossa oração, a oração hoje em dia, né, é onde nós rezamos somente para nós, é uma oração egoísta. Senhor, cura o meu marido, o meu filho. Não, tá certo, vamos pedir pela cura, mas não somente seu marido e seu filho. Temos outras pessoas doentes também. Por que não rezar? Senhor, cura, né, todos os enfermos, todas as enfermas, inclusive o meu marido, o meu filho, o meu tio, minha tia, enfim, aquele ente querido. Então percebe que muitas vezes nós não sabemos nem rezar como convém, mas é o Espírito que nos ajuda a orar como convém. Vamos a um momento de adoração, mas espera aí, como que eu vou adorar a Deus? Não sabemos, mas é o Espírito que nos ajuda a compreender. É o Espírito que ora em nós, que fala em nós. Então nós precisamos até mesmo do Espírito Santo para poder então rezar, orar, saber o que pedir. Então percebe a importância do Espírito Santo em nossa vida, para que assim então possa de fato Deus realizar todas as coisas em cada um de nós, em toda a humanidade. E assim então nós podemos ir para o Evangelho de hoje, que olha só que interessante, né? Jesus está então, mais uma vez, numa grande festa, né, dos judeus, e lá no meio da multidão, ele proclama e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Se a pessoa estiver ali no deserto, pode se aproximar dele, que vai beber dele e não vai sentir mais sede? Não é isso, né? Jesus está dizendo que ele jorra água viva.
essa água que aquela samaritana, um pouquinho antes, né, desse evangelho de São João, Jesus encontrou com ela, pediu água, né? E aí então todo aquele diálogo, e ela pediu então: Senhor, então dá-me de beber essa água. O ser humano tem sede de água, mas água viva, água da esperança, água que nos fortaleça, água que nos anime. É muito interessante, né? E nós já olhando para o pontificado do Papa Francisco, né? O nosso ex-papa, né? Que então fez a sua passagem. Ele nos falava muito essa questão: o cristão, ele é alegre, ele é feliz. Mas olhando para a cara de muitos cristãos, a gente se pergunta: onde está a alegria desse cristão? Onde está, né, o ânimo, a coragem dessa pessoa? Então, por quê? Muitas vezes a gente deixa que o problema seja maior do que o nosso Deus, e não é, é o contrário, Deus é maior do que tudo. Então, a alegria, mas por quê? Eu estou sofrendo, sim, mas a alegria é de poder perceber que aquilo vai passar. Seja qual for o momento, Deus vai preparar e nós vamos vencer aquilo. Então essa alegria precisa fazer parte da nossa vida, e muitas pessoas estão sedentas ainda dessa água, da alegria nos dias de hoje. E é por isso que muitos estão, né, na bebedeira, nas drogas, nos prazeres do mundo, porque para eles ali a alegria está ali, mas é momentânea. Tanto que as pessoas que usam o vício, né, da droga, eles se tornam viciados. Por quê? Porque é passageiro. Usa, dentro de algum instante passa, né, o efeito da droga que ele consumiu, e ele precisa estar alimentando constantemente. Então as pessoas não conseguem perceber que a verdadeira alegria, essa vem de Deus, e essa ninguém e nada tira de nós. Não precisa estar ali, né, se viciando, porque se torna automático na nossa vida, porque permanece, está presente em cada um de nós essa alegria, e ninguém e nada pode roubar de nós. Então é essa água viva que Jesus está oferecendo para cada um de nós. Mas olha só, no finalzinho do Evangelho diz o seguinte: Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele. Então é esse Espírito que nos traz alegria, é esse Espírito que nos ajuda a reencontrar o sentido da nossa vida, a viver o amor, ou seja, a viver os caminhos que Jesus, ele ensinou para cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então nos abrir a essa ação do Espírito Santo, amanhã nessa grande solenidade de Pentecostes, que nós possamos então clamar, pedir, suplicar ao Senhor, que esse Espírito venha habitar, morar em cada um de nós. Ah, mas eu já recebi ele mora em mim, mas será que nós permitimos que ele age em nós? Será que nós conseguimos enxergar a ação do Espírito em nosso relacionamento, em nossas palavras, em nossos pensamentos? Então, é um momento de nós refletirmos sobre a nossa atitude enquanto cristãos, para que nós possamos então deixar e permitir que esse Espírito, se ele já está em nós, amém, mas que ele possa agir na minha vida. Eu vou dar livre acesso para que então tudo aquilo que for da vontade de Deus possa ter primeiro lugar na minha vida. E não as coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, mas eu quero ficar com aquilo que é eterno. E aquilo que é eterno me preenche, me satisfaz e me dá a alegria de poder viver. Que nós possamos clamar esse Espírito Santo para que ele possa derramar sobre cada um de nós os dons, carismas necessários para que nós possamos então ser agentes de transformação nessa nossa sociedade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre